As Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante. O nosso convidado deste episódio das Quintas do Avante é um renomado divulgador científico da astronomia. Foi conferencista do Planetário Gulbenkian entre 1975 e 1988, responsável pelo setor de astronomia do Museu de Ciência da Universidade de Lisboa entre 1991 e 2002, tendo concebido e conduzido a produção de conteúdos para o Observatório Astronómico e da Natureza, Centro Ciência Viva de Constância, o qual dirigiu desde o ano 2000 até ao presente ano. Foi ainda membro da Comissão Nacional para o Ano Internacional da Astronomia, em 2009, e membro da Comissão Nacional para o Ano Internacional da Luz, em 2015. É autor de vários livros sobre astronomia, sendo o mais recente o livro que tem o título O Céu é o Máximo. Sejam bem-vindos às Quintas do Avante. Neste episódio, conduzido por Vítor Rodrigues, recebemos um convidado que é, de facto, o Máximo Ferreira. Olá, Máximo, obrigado por teres vindo até às Quintas do Avante. Olá. Enfim, o gosto é meu, é que agradeço, porque quando se gosta de uma coisa, gosta sempre de falar dela e gosta-se que as outras pessoas também gostem. Muito bem. Olha, vamos começar aqui pela altura da tua vida em que os astros entraram na tua mente, não é? Sendo até que houve uma altura em que andavas no fundo do mar, mas com a cabeça nas estrelas, digamos assim, não é? Não, eu andava no fundo do mar, mas ainda não tinha ideia das estrelas. Ok. Apesar de ter nascido aqui na província, onde o céu era escuro, era tão escuro que quando o sol se escondia não havia iluminação e, portanto, houveram candeeiros a petróleo, ou íamos para a cama, que era o que normalmente acontecia. Portanto, o contacto com o céu nunca foi assim muito frequente. E digamos que foi a Marinha que me colocou nesses dois extremos, navegar a 300 metros de profundidade no oceano e depois passar para as estrelas. Ao fim de 4 anos de navegação em submarinos, a Marinha colocou-me na Escola de Eletrotecnia, em Vila Franca, a dar aulas e fizemos outras coisas. E, simultaneamente, eu tinha a responsabilidade técnica do planetário de Belém, que enfim conhecido como Planetário Gulbenkian, ou Planetário da Marinha, e essa responsabilidade técnica implicava que eu percebesse quando é que aquela coisa funcionava bem, quando é que a Lua andava para a esquerda para a direita, quando é que um planeta retrogradava, enfim, aquelas coisas todas que não faziam parte do meu vocabulário nem da minha experiência. Eu sabia de eletrónica e de comunicações, mas, bom... e em determinada ocasião comecei a achar piada a isto e a achar que eu devia estudar física. E portanto, o meu contacto com as estrelas começa com uma máquina Zeiss que tinha que funcionar bem para que aquilo tudo corresse bem, e para tudo correr bem eu tinha que saber alguma coisa daquilo. E foi aí que nasceu, não só a vontade de estudar física e depois, enfim, aplicar essencialmente à astronomia. Numa fase inicial faz-se aquilo que é normal, aprendemos aqui as coisas teóricas, não? Que é aquilo que é importante para a formação académica, e depois o facto de estar a comunicar com o público no planetário foi-me levando a perceber que, se calhar, para além daquelas coisas de formação em física, estudar ciências de educação também tinha algum interesse. Fiz depois muito trabalho, ainda em nome da Marinha, aí pelo país, em apoio a escolas, com conferências e observações com telescópios. E ações de formação até a professores, não é? Fizeste muito isso também. Exato. E, portanto, depois na Faculdade de Ciências, em 1988, eu passei para a Faculdade de Ciências e aí, enfim, para além de outras funções, uma delas era também acompanhar futuros professores. Na ocasião, o curso de professores de Física e de Química era, como eram muitos outros, de 5 anos. O 5º ano era feito já na escola a dar aulas e os alunos, os futuros professores, tinham que desenvolver um projeto numa área que envolvesse física e mais algum tema. Portanto, aí o que eu fiz também foi acompanhar dezenas de núcleos de estágio
em que naturalmente, enfim, para além de algumas coisas de eletricidade e eletrónica, vinha a astronomia sempre nesta perspectiva, não de fazer das pessoas astrónomos, nem fazer dos alunos astrónomos, mas utilizar a astronomia, a sedução que a astronomia já tinha nessa época, enfim, sobre as pessoas em geral, quando se falava de olha para a constelação da Ursa Maior ou de coisa qualquer, e as pessoas Uhum. diziam, pois já tentei, mas eu não vejo lá ursa nenhuma, pois nem eu. Nem vejo lá ursa nenhuma, mas sei que lá existem umas quantas coisas, umas galáxias, umas estrelas, o que é isto das galáxias e das estrelas, o que é isto de um buraco negro, é uma coisa com gravidade, e portanto os termos que depois iam fazer falta para a física na vida futura, quer dos alunos, quer dos professores, através da astronomia chamamos nós que corria melhor. Daí depois a Escola Politécnica que tinha ardido havia pouco tempo antes, ou enfim, ardeu havia pouco tempo, e quando foi possível começar a recuperar alguma coisa, criou-se um Museu de Ciência, que agora já está integrado Uhum. no Museu de História Natural e da Ciência. Criou-se um Museu de Ciência e, digamos, os conteúdos da física, eu colaborei na elaboração de alguns e acompanhei a produção de alguns. E naturalmente que uma sala que para nós, alunos daquela época, ou enfim, da época, enfim, uma dezena de anos antes, que era muito importante, a sala de termodinâmica, a sala de cálculo, que era a sala onde tínhamos essas aulas, estava vaga e, portanto, aí criámos um outro planetário, idêntico ao da Marinha, mas em ponto pequeno, enfim, uma sala apenas para 40 lugares. No terraço do edifício colocámos um observatório onde fazíamos observações sempre que era quarto crescente, Uhum. isto porque mesmo dentro de Lisboa a Lua via-se bem, os planetas também, e algumas constelações e por vezes alguns outros objetos. E também aí, agora com o museu, já no Museu de Ciência, continuei o tal trabalho de apoio às escolas. Enfim, depois desenvolvemos algumas coisas. Iniciámos a Astrofest em 1994, que ainda continua, nesta ocasião, e depois, enfim, participando num conjunto de coisas mais virado para a divulgação e com esta paixão e com esta convicção de que, falando de astronomia, nós podemos falar de quase tudo, da história da humanidade, desde o que é que pensavam as pessoas antigamente, até como é que, em que fases da história da humanidade é que houve grandes revoluções, a Revolução Astronómica em particular, e enfim, revoluções no domínio da astronomia, e até ao estado atual, trazendo as pessoas a este sentimento de que quanto mais estudamos e quanto mais sabemos, mais razões temos para nos sentirmos humildes Sim. e admitimos que há muito mais para saber. Olha, quase uma curiosidade pessoal, mas no meio disso, isto porque eu estudei agronomia no Visa, no meio disso, qual é que era o lugar do Observatório Astronómico lá da Tapada da Ajuda? O Observatório Astronómico teve um lugar e tem ainda um lugar um bocado complicado. Na ocasião, o observatório estava mais ou menos parado. Ele pertencia ao departamento de astronomia e matemática, mas depois houve evoluções nesses departamentos. Depois há algumas Uhum. dessas coisas estavam na física. Bom, o que é certo é que acabou por ser propriedade da Universidade de Lisboa, que depois foi transferindo para a Faculdade de Ciências e depois a Faculdade de Ciências para o Departamento de Física. E atualmente o Observatório Astronómico está integrado no Museu Nacional de História Natural e da Ciência. Uhum. Enfim, teve algumas intervenções, algumas recuperações, e ainda se realizam algumas visitas, embora o staff que o Museu de História Natural tem é demasiado reduzido para poder fazer isto com a regularidade que se gostaria. Enfim, e adequando as visitas com algumas tecnologias atuais, enfim, isso não tem sido possível fazer, mas enfim, ainda existe. É agora uma peça histórica, é uma parte do Museu de História Natural e da Ciência. Olha, a determinada altura na tua vida, voltas ao tal céu escuro que vias na tua infância no Tramagal, nomeadamente com a criação do Centro de Ciência Viva em Constância. Em Constância, Hum, portanto, eu sou natural do Conselho de Constância, enfim, de uma freguesia aqui chamada Montalvo, e nas tais atividades de apoiar escolas e grupos quer clubes de ciência, quer grupos de professores que utilizavam a astronomia,
criou a segunda Astrofesta, depois da primeira em 94, que tinha sido no Alto de Sanjens, na Serra da Ossa. A segunda foi aqui em Constância. Isto depois envolveu a escola, a Câmara Municipal, e desenvolveu-se a ideia de criar aqui um observatório astronómico. Portanto, primeiramente não era ciência viva, nem sequer existia ainda. O José Maria Negá, que foi o pai dessa ideia dos centros de ciência viva, Uhum. dessa e de muitas outras importantes que ainda hoje usufruímos. Ele ainda não estava no governo, portanto, em 1994 e 95 isto desenvolveu-se por aqui. No ano 2000 foi inaugurado pelo José Mariano Gago, ministro, no ano 2000, o Observatório Astronómico e da Natureza, era assim que se chamava. Depois de 2000 até 2004 isto funcionou assim, com algum apoio e com muita consideração por parte do Ministério da Ciência e da Tecnologia, e daí que tenha surgido esta ideia, mais o Ministro do que nós, porque enfim, nós gostávamos muito disto acontecesse, não achávamos era que fosse possível e portanto ele fez Uhum. com que fosse possível que o Observatório Astronómico a partir do ano 2004 tivesse esta designação de Centro de Ciência Viva de Constância traço Parque de Astronomia. O céu não era, na ocasião, tão escuro como no Alto de Sanjens, onde tínhamos feito a primeira Astrofesta, era muito mais escuro do que na Escola Politécnica, portanto, entre o Largo do Rato e o Príncipe Real. Pronto, e depois com alguma evolução não é tão bom agora como já foi, não só porque há uma poluição luminosa, alguma iluminação, é Uhum. que o aumento da urbanização foi criando, mas também porque a atmosfera aqui muitas vezes agora não está tão límpida como nós gostávamos. Mesmo assim, ainda é um sítio interessante, ainda é um sítio onde se fazem boas observações, sempre nesta perspectiva. Enfim, de vez em quando fazemos algum trabalho de investigação, fazia-se. Eu participei com alguns astrofísicos, com o Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, porque temos um grande telescópio, enfim, que se conheça é o maior telescópio que existe em Portugal, instalado no nosso país, porque nós somos co-proprietários do Grande Observatório do Chile, mas das coisas instaladas em Portugal, temos um instrumento que permite fazer algum trabalho de investigação, seja, o rastreio de asteroides e quando eles passam à frente de estrelas e em Uhum. função da observação determinar a configuração do asteroide. Mais alguns aspectos sobre a atmosfera de Plutão, se Plutão tem atmosfera ou não, e portanto realizámos aqui um trabalho que mereceu referência internacional também, mas o essencial da função deste centro, como de todos os outros, é sensibilizar as pessoas para a ciência, para a importância da ciência na nossa vida e para a importância de nós não nos deixarmos afastar da vanguarda do conhecimento científico. Como é que evoluiu a questão da divulgação científica no nosso país desde que tu te iniciaste, por exemplo, no planetário Gulbenkian? Que diferenças notas, que investimentos foram feitos, não é? E apesar de tudo, por exemplo, o caso da Ciência Viva, do Centro de Ciência Viva de Constância, acaba por precisar de uma grande perseverança para se tornar uma realidade, não é? Há um processo que tu explicas numa entrevista que é fruto de vários contributos, mas como é que se dá esta evolução da divulgação científica em Portugal? Naqueles primeiros anos, até se começar a sentir a influência de José Maria Gago, que, para além de se dedicar à investigação, que é o aspecto que ele considerava importante, achava que a divulgação acabaria por se tornar uma fonte de recursos humanos que depois iam para a investigação. Nós hoje em dia encontramos muitas vezes pessoas que fizeram astrofísica num domínio ou noutro, enfim, agora a astronomia e a astrofísica já não é como era há 40 anos, porque um astrónomo sabia de quase tudo, mas sabia pouco, à medida que as coisas foram especializando. Hoje em dia nós temos indivíduos da física solar, outros da teoria da gravitação, da expansão do universo, formação e evolução das Uhum. galáxias e formação e evolução das estrelas, os sistemas planetários. E nós hoje encontramos muitos homens e mulheres que foram parar a essa área porque tocados por tal bichinho da divulgação.
Portanto, foi a divulgação da astronomia, quando eles ainda eram alunos, e algumas coisas que faziam nas escolas, outras coisas que faziam nestas atividades que nós desenvolvíamos aí no verão pelo país. Portanto, podemos dizer que a divulgação foi de uma maneira incipiente, que eu conheça, era a Marinha através do Planetário e através de mim, que éramos só dois indivíduos lá, e isso saía também do corpo, porque eu desenvolvia o meu trabalho lá e depois andava aí pelo país também. Com o José Maria Gago, com o programa e com a programação e a orientação que ele foi tendo, e com esta visão, não só de que onde é que nós poderíamos chegar na investigação científica, e está provado, nós temos astrofísicos nos melhores centros de investigação de qualquer sítio do mundo, que para isso eram precisas muitas coisas, investimento financeiro, evidentemente, apoios às bolsas, enfim, não tenho ideia que fosse tão difícil ser bolseiro naquela época do que é agora, como é agora. Também ter esta visão de que um projeto se desenvolve concebendo agora, desenvolvendo, mas permanentemente fazendo uma avaliação de como é que as coisas estão, o que é que tem sido adequado, o que é possível melhorar, o que é que não vale a pena continuar, e portanto era um trabalho que se fazia, não era só o José Maria Gago, portanto ele fazia isto com umas quantas pessoas que trabalhavam com ele. Eu próprio acabei por me aposentar antecipadamente da universidade para poder trabalhar com ele, com ele, enfim, neste projeto em geral. E portanto o que podemos dizer é que hoje em dia uma certa anarquia que se estabeleceu a nível do ensino oficial fez com que as ideias de que a astronomia ou a biologia ou a geologia desenvolvida de uma determinada forma podia motivar os alunos não só para quererem saber mais daquela área, da área para a qual sentissem vocação, e que para isso era preciso existir alguma relação entre o que aparece nos livros e aquilo a que os alunos têm acesso do ponto de vista prático, quer de equipamentos em laboratórios, quer em contacto com a natureza, não só fechados nas salas de aulas. Enfim, houve um período em que isso estava no bom caminho de evolução, não digo que se tenha alcançado a perfeição, mas estava no bom caminho. Hoje em dia não tenho essa ideia, tenho uma ideia muito negativa. Como? De que se regrediu? Se regrediu nas estratégias, sim, na organização e nos objetivos, na definição dos objetivos, isso não há dúvida. Aliás, eu tenho a impressão que muitos dos decisores não têm nenhuma noção do que é, como é que se podia fazer orientação para a ciência. Mas é interessante nós termos um cenário em que, por um lado, a evolução da divulgação puxa pela investigação, mas ao fim e ao cabo, depois há uma certa, digamos, falta de visão da política que acaba por puxar para trás esse processo, não é? Se calhar eles não têm a intenção de puxar para trás, não têm a intenção nenhuma, nem de puxar para trás, nem de puxar para a frente. E portanto o que acontece é que estaria muito mal esta ideia que nós temos dos investigadores portugueses espalhados pelo mundo, se não fosse o trabalho deles nas instituições, a sua dedicação, e se isso dependesse essencialmente de alguma organização interna, de alguma visão do próprio país. Enfim, penso que isso não existe, enfim, digo com pena, porque isso é comprometer o futuro, mas é também desrespeitar o passado. É desrespeitar aqueles que trabalharam e que continuam a trabalhar. E, enfim, eu ando agora aí pelo país a falar do eclipse do Sol e de algumas quantas coisas, mas o meu objetivo não é só falar do eclipse do Sol, é falar de todas as coisas, o que é que se pode fazer, de pôr os miúdos a medir a altura do Sol, aplicando coisinhas muito simples que não chegam ao astrolábio, outros trabalhando com o astrolábio, outros aplicando a matemática e os comprimentos das sombras, calculando triângulos, retângulos e vendo que a altura do Sol vai variando e que a matemática está na capacidade de aprender estes fenómenos. Nós continuamos a fazer isso, mas de facto meia dúzia de indivíduos a fazer isto é uma gota d'água no oceano de necessidades que nós entendemos que o nível de ensino, que o sistema de ensino tem e que muita gente não sente.
Tu acabaste de falar aí de vários aspectos que se cruzam com a astronomia, em questões, por exemplo, da matemática, da navegação, etc. Mas podemos até discutir aqui um pouco sobre a dimensão filosófica num conjunto de ideias-chave que hoje se associa ao nosso universo, ou aos nossos universos, né? Às suas leis, ao facto de estar em expansão ou não, enfim, a toda esta multitude de corpos celestes. Que questões que dimensões é que pensas que são mais relevantes do ponto de vista do pensamento humano e da maneira como olhamos para o mundo, que possam resultar deste ramo científico que é a astronomia e a astrofísica? Bom, há várias considerações que podíamos fazer, mas uma delas é a de que, muito simplista, é de que eu posso, perante um grupo de pessoas, olhar para o céu e falar-lhe de algumas coisas que estão por ali, e chamar-lhes a atenção que uma estrela ou outra tem cores diferentes, que a intensidade da luz que vemos nelas é também diferente, e depois conduzir a questionar, mas brilham mais porque de facto emitem mais luz, ou porque estão mais perto, ou porque, e depois à volta disso irmos percebendo que todos os pontos que estão por aí no céu estão a distâncias diversas. E claro que enquanto falarmos aqui de coisas do sistema solar, dos milhões de quilómetros, já é difícil perceber o que é 1 milhão de quilómetros, mas depois falar de anos-luz, e depois isso começa a ser... Bom, e para que as pessoas não vejam nisto uma espécie de magia, é preciso que façamos esta viagem acompanhando-as sempre e chamando sempre a atenção de que começam a ser distâncias tão grandes e coisas tão grandes que o melhor é nós pensarmos que está muito longe, e não querermos perceber, que é não fazermos um grande esforço para não pensar nas outras coisas e dizer, eu quero é saber o que é um ano-luz, o que são esses milhões, para que é que dava os milhões? Dava para não sei quantas voltas à Terra. Está bem, mas dar uma volta à Terra já é qualquer coisa que não passa muito bem para a cabeça da maior parte das pessoas, e depois muitas voltas à Terra, então acaba por ser sempre muito. Então é termos a ideia de que há coisas que nós não conseguimos concretizar, evidentemente para o cidadão comum, o limite onde podem concretizar e perceber está aqui, e depois uma outra pessoa que tenha mais formação e mais treino chega um pouco mais longe, chega mais longe, mas até que mesmo um astrofísico que se dedique, sei lá, a estudar a teoria do Big Bang não pode deixar de sentir esta limitação. É de que eu sei contar, quanto mais sei de física e de matemática, eu sei contar a história do universo a partir de um determinado momento. E portanto digo, até aí está o Big Bang, e depois vou andando por aí fora e chego mais ou menos ao estado atual do universo. Se perguntares a esse astrofísico, ou a essa astrofísica, está bem, e o que há antes, o que é que havia antes do Big Bang, o que ela vai dizer é, essa parte da história eu ainda não sei. Não estou descansado, nem estou descansada com esta minha ignorância, mas o que é certo é que eu agora não sei, e portanto, se não sei, assumo a posição científica é de que falo daquilo que sei, daquilo que sei e das hipóteses de que aquilo que julgo saber que de facto é verdadeiro. E depois, tal como a ignorância está no princípio, também está no fim. Quer dizer, quando eu olho quando eu faço a análise da luz de uma galáxia e vejo que ela está a afastar-se, eu associo isso ao universo em expansão. E depois, porque as distâncias são enormes e estes valores de velocidade são de tal forma extraordinários, que eu começo a perceber que, mesmo com os rigores que a tecnologia nos permite atualmente, basta que eu cometa ali um errozinho, para mais ou para menos, eu deixo de estar no universo em expansão, ou estou no universo em contração, ou pelo menos ou no universo que está a acelerar, está em expansão mas está a acelerar, ou o universo está em expansão mas não acelera, e portanto há aqui um conceito quase filosófico, um pouco aquilo que estavas a dizer, e portanto precisamos ter algum cuidado ao nível da divulgação, é de que as pessoas vão ganhando consciência de que há coisas que isto não é de carregar num botão e de obter a resposta. E dizer, mas se houvesse mais dinheiro, se houvesse mais pessoas,
há mesmo coisas que não pode ser a carregar no botão ou a despejar dinheiro para um sítio ou a despejar no número de pessoas e de investigadores para se esclarecer. Há coisas que têm que ser feitas com o tempo, com a acumulação de conhecimento, com a consciencialização de que eu tenho dúvidas aqui, deixa-me lá bater aqui nesta tecla e depois ponho outra equipa também a bater na mesma tecla e então avançamos, damos um passozinho, mas que não podemos, não conseguimos, por enquanto, enfim, há quem pense que podemos chegar à verdade, mas por enquanto não. Tu há pouco exprimiste um pouco a ideia de que a astronomia também é importante para quanto nós mais sabemos, mais temos a noção da nossa humildade. Quão importante é que é nós termos consciência desses limites e termos consciência da nossa pequeneza, ao fim e ao cabo, no universo, de um ponto de vista mais geral, não é? Sobretudo neste mundo, hoje um pouco atravessado por muito frenesim e por muitos egos. Bom, a nossa preocupação é que as pessoas vão ganhando essa noção da nossa simplicidade, do infinitamente pequenos que somos neste universo, mas também sem se deixar acabrunhar. Quer dizer, eu sou tão pequenino que o melhor é não fazer nada. Não. Existe em nós a capacidade de sermos grandes, quer dizer, se há uma coisa que é extremamente pequena ou extremamente difícil de perceber, mas se eu consigo perceber um bocadinho, é porque eu tenho capacidade de perceber esse bocadinho. E, portanto, entendemos que esta humildade deve servir simultaneamente para nos espicaçar, para nós não nos ficarmos parados. Quer dizer, eu não sei, mas hei de ser capaz de avançar um pouquinho no conhecimento. Vou ter tempo de vida para esclarecer esta dúvida e a outra, não faço a mínima ideia. O mais certo é que a maior parte das coisas que eu gostava de saber não vou ter tempo de chegar lá. Mas enfim, onde ficar os meus netos, os meus bisnetos, os descendentes que daqui a 1000, 5000 anos ou 10.000 anos, se não demos cabo disto tudo antes, que olharão para trás e dirão, olha, aquelas dúvidas que eles fulanos tinham, aquilo não fazia sentido nenhum. Então não é claro que não sei o quê, como nós hoje fazemos Sim, claro. Sim, do modelo geocêntrico ou de outra ideia, ou de que quando há trovões não são bruxas nem diabos lá em cima a fazer coisas. Mas, portanto, este mergulhar na ciência e achamos que a astronomia é talvez o ramo mais interessante, porque depois na astronomia eu tenho tudo, tenho a história, tenho a filosofia, tenho a biologia, tenho a química, tenho a matemática, tenho a física, quer dizer, eu não consigo abordar estes aspectos, mesmo aqueles que eu estudo atualmente, sem olhar para o passado e saber como é que se evoluiu para se chegar aqui, e não posso tratar as coisas agora sem estas ferramentas que vamos aperfeiçoando e ajustando às nossas necessidades. Olha, nós estamos a gravar este episódio, creio que, se a memória não me falha, a 11 dias da ocorrência de um eclipse do Sol, que vai ser bastante visível em Portugal. Que características é que tem este eclipse e o que é que ele significa para ti enquanto astrónomo e astrofísico? Deixa-me dizer que talvez os eclipses sejam dos fenómenos mais antigos de que há registros de que a humanidade os tivesse observado. E que as expressões e o entendimento, as interpretações que as pessoas faziam, nos podem dar conta desta evolução de eu olhar para o Sol e faltar-lhe um bocado e achar que era um dragão ou um monstro que estava a devorá-lo, até à tranquilidade com que nós hoje fazemos aqui umas contas. Enfim, hoje já fazemos poucas contas, temos os programas de computador que fazem quase tudo, é que eu calculo em que local é que se vai ver o eclipse, que percentagem do Sol, neste caso do Sol, que percentagem do Sol é que vai ficar ocultada, a que horas é que isso começa, a que horas é que isso acaba, e o que é que eu posso ver quando, nos sítios em que o eclipse é total, o que é que eu posso ver à volta daquele disco preto que é a parte da luz voltada para nós. A atmosfera do Sol está por ali com umas pículazinhas, e o que é aquilo, e portanto repare-se, das interpretações antigas, ingênuas, dizemos nós, mas que foram passos indispensáveis para chegarmos aqui, nós chegamos a este ponto de, agora a nossa dúvida é se há ali muitos eletrões nos polos do Sol alinhados com o campo magnético ou não. É um fenómeno que, tirando este aspecto teórico, nós achamos que é talvez o mais belo espetáculo que a natureza nos oferece, e é por isso que nós dizemos às pessoas, não percam.
Mas em Portugal não se vê eclipse total. Mas é tão perto da totalidade que nós vamos ver escurecer, vamos sentir arrefecer, apesar de ser já ao fim do dia. E, portanto, há pormenores que nós podemos observar e não tínhamos pensado neles antes, e há alguns registros que podemos fazer que podem servir para que daqui a 1 ano, ou 2, ou 3, ou 10, nós digamos aos nossos netos, às pessoas que nessa ocasião tiveram já a capacidade de entendimento, que estas coisas eram estas assim, e que eu fiz isto, sei lá, as sombras, o sol eclipsado com a luz através de um passador de cozinha, ou o arrefecimento medido com um termómetro daqueles normais que nós temos, e como é que, e o que nós tentamos sempre desafiar as pessoas é: preparem-se para observar o eclipse em segurança, mas divirtam-se e inventem engenhocas, façam imagens, comuniquem entre si, porque este é de facto um momento de festa, não só pelo fenómeno em si, mas também por esta tranquilidade com que nós olhamos para ele e o descrevemos. É um fenómeno que em Portugal se vê, enfim, mesmo no Norte. Penso que já foi bloqueado o acesso à extremidade do Rio do Honor por uma questão de segurança. Havia já milhares de pessoas a prepararem-se para irem para lá, e portanto isso daria uma concentração de pessoas que no meio de floresta seria bastante perigoso, e enfim, tendo em conta também os incêndios que estão a decorrer quer cá, quer em Espanha. Mas aí é 100%, e daí para baixo 99%, 95%, 96%. Aqui em Constância nós vamos ter o sol eclipsado 94%, o que significa que fica só uma fitinha de sol por baixo. E depois dizemos às pessoas: atenção, muito cuidado, nada de olhar para o sol. Não que o sol esteja mais, nós utilizamos um termo mais popular, que o sol esteja mais assanhado neste dia, que faça mais mal. É sempre perigoso olhar para o sol. O perigo aumenta nessas ocasiões, porque aí as pessoas sentem-se atraídas pela curiosidade de ver: olha, aquela falta um bocado ao sol, o que é que vai acontecer? E portanto temos sugerido, enfim, há a distribuição quase maciça de óculos que são feitos com uma película muito especial que absorve mais de 99% da radiação solar e nos deixa ver em segurança. Há o processo de projeção, de nós fazermos um furo numa caixa ou num cartão e projetarmos a imagem numa parede ou noutro cartão e fotografarmos aquilo e vermos que o sol aparece lá eclipsado. Para quem utilizar os tais passadores com muitos buracos, vê lá muitos sóis e portanto vê na mesma imagem uma dezena ou duas de sóis parcialmente eclipsados, parecem meias luas. E há também as máscaras de soldadores antigas, têm uns vidros e tem número de 10, 11, 12, 14, por aí assim. Há pouco já com 14 vidros, convém olhar para lá, ver se tem lá um símbolo de garantia, ou ISO, ou CE, portanto, para termos a certeza que são vidros que, enfim, nos protegem de facto. Portanto, há um conjunto de atividades que nós podemos desenvolver que, a brincar, nos levam previamente a pensar nos cuidados que é preciso ter, porque estamos a fazer a engenhoca, e depois no momento a apreciar, enfim, um fenómeno, repito, que é dos mais espetaculares que a natureza pode oferecer. Ok, muito bem. Nós cá em casa já temos os nossos óculos especiais para ver o eclipse. Nós estamos praticamente a um mês da abertura de portas da Festa do Avante, da 50ª edição da Festa do Avante. A presença da ciência na festa já é uma constante já há décadas. Como é que tu olhas para a Festa do Avante também com esta componente de divulgação científica que assumiu já há muitos anos e que comemorou, por exemplo, o Dia Internacional da Luz? Lembro perfeitamente disso. Ora bem, eu faço uma referência, porque há umas pessoas com alguns preconceitos, é de que quando o Museu de Ciência da Universidade participou com atividades no Pavilhão da Ciência, na Festa do Avante, já da Universidade de Coimbra tinha havido participação, e da Universidade Nova. E eu julgo que o José Mariano Gago nunca foi à Festa do Avante. De qualquer das formas, ele aplaudia que se fizesse isto. E aplaudia porquê?
porque, e não era preciso nós dizemos, mas depois fomos dizendo, é de que no pavilhão de ciência, por estas atividades todas que ainda continuam a ser desenvolvidas agora, em particular por alunos do Instituto Superior Técnico, que passam milhares de pessoas pelo pavilhão da ciência, e que isso é, ao fim e ao cabo, o aproveitar uma coisa que se andava a fazer e que se continua a fazer pelo país, tendo aqui 40 pessoas, além 50, além 100, é termos aqui 3 dias de festa com experiências, mesmo que algumas delas se repitam de ano para ano, muitas vezes são os pais ou os avós que trazem uma pessoa de 9 a 10 anos e que vem mostrar aquelas coisas. E, portanto, não é mais do que um complemento, ou se quisermos um suplemento disto que fazem as pessoas que se preocupam com a divulgação científica a nível nacional. O facto de serem estes anos todos, isto revela que, na verdade, nós sentimos, todos os que colaboram lá, enfim, eu tenho colaborado quase todos os anos, umas vezes ligado a instituições, outras vezes particularmente, é de que temos trabalhado muito, temos produzido muito, mas ainda há muito para fazer. E, portanto, se há muito para fazer, que se faça, e nos sítios onde é possível fazer, na Festa do Avante é sempre possível fazer. Sim, claro, estamos sempre em construção e a melhor festa é sempre a que está por vir. Não é só de ciência que se faz a festa, faz-se de desporto, de gastronomia, de cinema, de teatro, de música, obviamente. Mais uma vez, entre os dias 4 e 6 de setembro, na Atalaia, na Amora, no Seixal, lá estaremos e lá espero encontrar também o nosso convidado, o Máximo Ferreira. E vemo-nos na festa então, Máximo. Olha, muito obrigado por teres vindo então aqui às Quintas do Avante. Lá estaremos, tive muito gosto em estar aqui. As Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante.